Vamos lá. Boa tarde a todos, aos membros da mesa, Procuradora Júnia Bonfante, Procuradora Márcia Duarte, integrantes da terceira subcâmara, e doutora Eliana Araque, nossa coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão. Boa tarde também aos servidores, que tanto nos auxiliam no nosso trabalho do dia a dia, e boa tarde também a todos que nos acompanham aí pela internet em tempo real. Eu gostaria inicialmente de fazer um rápido registro que, para mim, é uma honra e uma satisfação abrir essa primeira sessão da terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho. Essa nova forma de atuar da Câmara de Coordenação e Revisão, essa forma setorial, ela é um avanço e, ao mesmo tempo, ela é uma promessa de um trabalho mais eficaz desse órgão de cúpula, mais profissional e, por que não dizer, uma promessa de protagonismo, de mais protagonismo da Câmara de Coordenação e Revisão na definição dos nortes da nossa instituição. E esse crescimento ele vem em boa hora porque, afinal de contas, nesse momento tão delicado da nação, o que se espera são instituições fortalecidas e efetivamente que deem conta do recado. Trabalhar aqui na Câmara é um desafio. É um desafio porque a gente chega aqui já no final da carreira e tem que trabalhar com muita intensidade como se estivesse começando. É um desafio porque a gente tem que ter um conhecimento muito profundo da instituição para poder ajudá-la a evoluir. E também é um desafio porque aqui a gente necessariamente precisa estar muito atualizado, não só no que se refere às práticas institucionais, como também com relação aos câmbios legislativos e jurisprudenciais. Estamos agora olhando muito de perto essa reforma trabalhista, com suas grandes novidades. Eu poderia citar algumas, como o ressuscitar da prescrição intercorrente no processo do trabalho, a limitação à edição de súmulas por parte do Tribunal Superior, requisitos novos para equiparação salarial, limitação com relação ao custeio sindical, novidades com relação ao tempo à disposição, que não conta mais para vestir o uniforme, horas in itinere, enfim, possibilidade de análise das convenções coletivas e acordos pela fiscalização só no que se refere aos elementos essenciais desse negócio jurídico e não com relação ao mérito, enfim. As coisas estão mudando muito e é o momento em que a Câmara se volta também para a tentativa de se aproximar das coordenadorias nacionais e, junto com elas, fazer um trabalho conjunto para enfrentamento de todos esses desafios. Agora, dia 7, deliberamos aqui que um de nós acompanhará a reunião da CONAFRET, onde ela vai se debruçar sobre a questão da terceirização, a fim de que se elabore um norte para a categoria com relação a essa posição sobre a nova legislação. Enfim, aqui um desafio por todos esses motivos e também porque se exige um certo esforço político interno de cada um de nós para que essa inter-relação com as coordenadorias nacionais aconteça de forma fluida e que traga realmente os resultados almejados. Em que pese o grande volume de trabalho, que esse ano passado foi 5.000 remessas para cada um examinar, eu acho que a gente, com esse crescimento, vai conseguir dar conta do recado. Eram essas as palavras iniciais. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Eliane e conceder a palavra a ela para fazer algum registro. Bom, eu não poderia deixar de estar aqui nessa primeira reunião da terceira subcâmara, da Câmara de Coordenação e Revisão, porque essa semana é uma semana assim, muito auspiciosa, muito gratificante, porque está consolidando a mudança nessa estrutura da Câmara, que veio com a resolução 130 do Conselho. E realmente, assim, veio até com atraso, porque nós que vínhamos naquela estrutura antiga,
víamos que realmente estava ficando impossível trabalhar pelo acúmulo de processos. Assim, a gente espera que com os novos colegas, né, a situação fique um pouco mais amena, e vai ser muito bom, porque a gente vai ter novos colegas para discutir, certamente, para a Câmara e para os colegas na sua atuação de órgão agente, mesmo interveniente, também vai ser muito bom, né? A gente vai poder também se abrir mais ainda para os colegas para discutir questões que sejam atinentes aqui à Câmara. Então, na verdade, eu queria estar aqui prestigiando esse momento, né, revê-los, já que a gente vai ser menos, assim, em número menor, os nossos contatos como Câmara Plena. Dar mais uma vez as boas-vindas à Márcia, a colega Márcia, porque com certeza vai ser uma atuação que para nós vai ser muito importante e com certeza vai ser de grande sucesso. Então, eu deixo o trabalho a vocês, a cumprimentar, né, não só o colega André, mas o colega Júnia Bonfante. A gente ainda vai continuar mantendo contato, né? E vou deixá-los para que vocês iniciem esses trabalhos e sintam, né, essa terceira subcâmara atuando. É um prazer, fico muito feliz e desejo pleno sucesso aí nas deliberações. Então, eu peço licença para me retirar. Mas, assim, se as colegas forem falar alguma coisa, eu gostaria de ouvir. Eu queria agradecer, né? Agradecer ao Conselho, agradecer a vocês, componentes, colegas, companheiros aqui do CCR. A gente esperava por esse momento há muito tempo. Trazer uma notícia que eu acabei de saber pelo Ulisses, que ontem na reunião da CONAET, que eu não consegui de casa acessar para assistir, acompanhar enquanto trabalhava, enfim. A CONAET aprovou que criou um grupo para atender as remessas de consultas da CCR. Então, quando eventualmente a gente baixar em diligência para ouvir a CONAET para facilitar essa resposta rápida, ele criou um grupo, quer dizer que nem o coordenador vai ficar aquela coisa, não vai ficar tão estrangulada no coordenador, que já tem muito acúmulo de trabalho. Então, tem um grupo para nos atender, o que vai facilitar muito o trabalho nosso aqui, porque a gente tem muitas questões referentes à CONAET que a gente remete para ouvir a coordenadoria, que são, às vezes, investigações antigas, que são arquivadas numa argumentação que, a princípio, pode não ser aceita, mas que quem trabalha na área pode ter uma visão melhor, né, para nos auxiliar. Então, a gente costuma remeter para a CONAET. Também tenho vários remetidos à CONAFRET. Hoje eu até trouxe um, que a CONAFRET me auxiliou também. Isso é um recurso que a gente usa muito, Márcia. Ontem, Eliane, o Thiago Ministro me contatou, convidando para um evento que havia aí, tinha gente da OIT, com relação ao trabalho escravo. Eu estava envolvido com outro procedimento, mas informei a ele que agora, no nosso novo formato, a CONAET passa para a segunda, os assuntos da CONAET passam para a segunda subcâmara, e que você estaria lá também com a tua agenda sempre cheia, que eu sei. Porque justamente justamente por ter sido ontem, não foi ontem? Foi ontem. Realmente ficava difícil a gente estar presente, né? Ainda mais que nós ficamos aqui deliberando a tarde toda. Claro, tinha sessão. Então, mas assim, é bom você fazer, dar esse contato, falar sobre esse contato, porque aí pelo menos eu entro, converso com ele. E ele disse que te procurar. Que ótimo. Uma pauta, inclusive. Ok, ótimo. A propósito do trabalho escravo, ontem a Globo veiculou no Profissão Repórter uma reportagem muito interessante sobre o recrudescimento da violência no campo no país. Né? Você viu o que aconteceu no Pará? E a gente que já viajou muito para o norte, a gente realmente reconhece com facilidade aqueles ambientes e como é difícil, né? Como é difícil trabalhar no grupo móvel, né? Se adaptar às exigências. Mas, Márcia, queres fazer algum comentário nesse processo? Eu primeiro dizer que é uma honra estar aqui na CCR, adorei o convite. E estou gostando muito do trabalho. Hoje é a minha estreia, né, na sessão, a primeira sessão da terceira subcâmara.
E estou gostando muito do trabalho, é um trabalho desafiador, como o André falou, e agradeço a acolhida dos colegas, da nossa coordenadora, dos colegas componentes da CCR, dos servidores, tá? Eu vou dar umas titubeadas, mas eu conto com a ajuda de vocês e estou gostando muito, agradeço muito, tá? Tá bom. Então eu peço para me retirar e sucesso aí nos trabalhos. Obrigada, Eliane. Eu só faço um esclarecimento inicial, eventualmente, a quem está nos acompanhando, que a terceira subcâmara, segundo a resolução 130 do Conselho Superior, ela tem a sua atuação relacionada com as coordenadorias da administração pública, das fraudes em geral, a relacionada aos sindicatos e a relacionada aos portos. São as 4 coordenadorias, os 4 eixos, as 4 áreas temáticas que são destinadas à terceira subcâmara. A primeira subcâmara cuida do meio ambiente de trabalho e o restante, a segunda subcâmara, trabalho escravo, trabalho infantil e igualdade de oportunidades. Nesse início, as subcâmaras, por questões de estrutura, de inteligência, de informática, não está fazendo a distribuição da atividade revisional por área temática, por enquanto. Esperamos que logo passemos a fazer. Mas, independente disso, a Câmara de Coordenação e Revisão revisa e coordena. Então, nós estamos empenhados em iniciar esse trabalho de coordenação, ou melhor dizendo, continuar esse trabalho de coordenação e sobre esse viés da divisão setorial. Então vamos iniciar os processos. Primeiro processo da pauta. Eu trouxe uma pauta muito enxuta de destaques hoje, porque como a sessão da Câmara-Mãe é dia 30 e vai ser a última sessão com a composição anterior, os processos remanescentes têm prioridade nesse sentido. Então eu já faço esclarecimento, são apenas 3 processos destacados hoje. O primeiro é um inquérito civil 187/2015, e ele é proveniente da 24ª Região. É um recurso que eu não estou conhecendo por questão de intempestividade, mas a tarefa revisional se impõe, porque afinal de contas o processo teria subido mesmo que não houvesse recurso. A questão de mérito é cobrança de honorários advocatícios por sindicato de categoria profissional como condicionante ao exercício da assistência judiciária. Este momento, a utilização da entidade sindical por advogado privado como meio de captação de clientes. Matéria de emergência coletiva, legitimidade do Ministério Público, simulação de rescisão contratual para recebimento do benefício de seguro-desemprego, lesão ao erário e atribuição do MPF. Eu tenho uma opinião que me parece que tem sido vencedora na segunda turma, que com relação as irregularidades relacionadas apenas com seguro-desemprego, eu tenho declinado no MPF. Agora, com relação a esse modus operandi do sindicato de exigir essa cobrança como condicionante ao exercício da assistência judiciária, essa questão eu entendo nossa. Cuida-se de um inquérito civil instaurado a partir de denúncia sigilosa, em que se noticia a prática de assistência judiciária sindical mediante cobrança de honorários advocatícios de 30%. Captação ilícita de clientes a escritório de advocacia particular por intermédio da entidade, bem como simulação de rescisões de contratos de trabalho por empresa do setor, onde o trabalhador permanece exercendo seu ofício e recebendo o seguro-desemprego. A análise detida das provas apresentadas revela robustos indícios quanto à efetiva prática da conduta ilegítima por parte do inquirido junto à categoria representada. Dentre os fatos que mais fortemente se distanciam da visão usual de atuação da entidade sindical, cita-se o longo decurso de tempo, desde o ano de 2010 até a data atual, sem que haja qualquer intervenção judicial sindical em prol dos empregados para tratar de eventual controvérsia atinente à quitação das verbas laborativas, mate-se como consta dos autos dezenas de comprovantes de ajuizamento de ações trabalhistas propostas por empregados do setor de alimentos em face de empresas de frigoríficos. Pontua-se ainda que nos depoimentos prestados pelos propostos da empresa JBS e Navicarmes foi noticiada respectivamente a ocorrência de dispensa de 150 a 80 trabalhadores no número de 14. Com efeito em que pese existir evidências de confronto público interno na organização, de confronto político interno na organização sindical, a legitimidade do MPT para atuar no feito não resta afastada, porquanto presentes robustos indícios de violação da assistência judiciária gratuita devida pelos sindicatos. Perfeito. Só que eu
Nesse ponto concordo integralmente com você. Eu discordo na questão do seguro-desemprego. Essa foi uma das tem que questões. ver se não tem conluio. Essa foi uma das se questões. Não é uma coisa ordinária, se não tem conluio, entendeu? Se o trabalhador não segue trabalhando com a conivência do empregado, recebendo o seguro-desemprego e o empregador. E o empregador se valendo. Essa é uma das questões que a gente se debate, né? Eu, logo nas primeiras vezes, fiquei muito em dúvida e acabei pendendo para essa posição, no sentido de que essas questões da fraude ao sistema de seguro-desemprego ficam melhor enfrentadas no seio do MPF, onde se faz uma investigação só e se busca a superação desse problema. Agora, é aquela história, todo ilícito penal é um ilícito civil, sempre tem alguma coisa a fazer, mas eu me preocupo muito com a duplicidade e retrabalho do Ministério Público como um todo, né? Então, se eu mando para lá, eu entendo que duas investigações prosseguindo ao mesmo tempo fica uma coisa... Mas é porque o foco de uma é diferente do foco da outra. Lá, sim, a questão é a lesão ao erário. Aqui, a questão é o empregador. É que eu fico imaginando, vai que eles não acham nada lá. Pois ou vice-versa. Então, por isso que eu acho que a investigação tem que ser uma coisa una. Né? Será? Eu tenho pedido. Eu trouxe 3 hoje para a pauta. A princípio. De maneira diferente. Mas tu tens razão, o enfoque pode ser diferente. Eu trouxe 3. Eu não fecho questão. Eu ainda boto assim, conquanto acertada a afirmação de que os fatos denunciados devem ser analisados pelo representante do Ministério Público Federal, haja vista potencial tipificação penal da conduta do trabalhador, é de se verificar que a conduta denunciada irradia efeitos na esfera trabalhista, podendo configurar irregularidade que demanda a atuação também do MPT, uma vez que não é incomum encontrar empresa que deixa de registrar o trabalhador para que o mesmo receba o seguro-desemprego, deixando assim de recolher contribuições sociais e fiscais no período. Tendo a necessidade de apurar eventual conluio do empregador com o empregado, caso em que se torne necessária a atuação do MPT para a imposição de obrigação de não fazer, a empresa denunciada. Abster-se de contratar ou manter empregados sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, seja pela assinatura de TAC ou pelo ajuizamento de OCP, sem prejuízo da notificação ao Ministério Público Federal. Essa daí é igual a mais 2. Eu tenho 3 nesse sentido. Então vai ser importante a posição da Márcia. Eu acho que as atuações são diferentes, em esferas diferentes. Uma criminal, a outra com repercussão no contrato de trabalho, nas contribuições previdenciárias, sociais. Então, nesse caso, eu acho que a minha posição é junto com a Júnia. Aí ficamos como, Júnia? Ficamos no seu, ficamos... Só com relação a isso, né? O resto, ok, né? Eu redijo o voto, né? Tu rediges o voto? Para não declinar. Tá bom. Eu vou pegar o seu e vou acrescentar o meu, dizendo que... Vencido, então, o relator. Então, na verdade, o que acontece aqui... Só nesse ponto. Não, conhecimento e tudo bem, é intempestivo. E também não se homologa o regulamento, né? Exatamente. Tá? Então... você está homologando parcial, não é isso? Eu estava declinando uma parte e a outra não homologando. Isso. Então, não declinar. Não homologa geral. Não homologa geral. Nos termos da fundamentação, voto pelo não conhecimento do recurso administrativo por intempestivo, mas rejeita a aprovação de arquivamento e, em reserva necessária, determinando a devolução à origem, que deve proceder à redistribuição a outro membro. Determina ainda a conversão da promoção de arquivamento no que tange a fraude, seguro-desemprego e declínio de atribuição. É só nesse particular que tu venceu na divergência. Isso. O resto tu pode eu vou aproveitar, utilizar, obviamente. Né? Eu só vou incluir minhas razões para manter ambos com o colega na origem. Eu também sempre juízo que eu evoluo aqui, mas eu tenho centralizado essa questão da fraude do seguro-desemprego lá. Pegou bem, Luiz? Segundo processo da pauta, NF 901/2016, proveniente de São Paulo. Representação anônima. Não, perdão. 901. Recurso, né? Recurso administrativo. Atraso no pagamento de 13º salário e vale-refeição. Direitos individuais sem repercussão social, legitimidade prioritária do sindicato e desprovimento do apelo. Homologação do arquivamento liminar. Isso aqui é uma questão recorrente aqui. Eu estou entendendo aí pelo caráter prioritário da atuação sindical e que essa não é uma questão que é um carro-chefe para a nossa instituição. Concordo. Estou homologando.
não provendo recurso e homologando, consequentemente, a promoção de arquivamento. Eu concordo, de acordo. Terceiro processo da pauta é uma NF 633/2016, vinda lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aqui é uma questão interessante que, recentemente, inclusive, uma atuação muito bem feita lá pela Procuradoria do Espírito Santo trouxe à tona o trabalho do MPT e a questão dos trabalhadores militares. Eu continuo pensando que isso não é um trabalho da nossa atribuição, ressalvando todo o bom trabalho que foi feito lá no Espírito Santo e que a situação lá era completamente diferente. A Procuradoria foi reconhecida pela comunidade como um interlocutor importante na definição daquela greve. Mas aqui nós temos uma representação anônima de assédio moral na Polícia Militar, indeferimento por inépcia. O colega indeferiu por inépcia. Premissa equivocada, entendo eu, de atribuição do MPT. Regime jurídico militar, princípios próprios de disciplina e hierarquia militares, separação do sistema normativo dos servidores civis seletistas ou estatutários, controle externo da atividade policial, legitimidade do MPE. O membro titular da notícia de fato reconhece a atribuição do Ministério Público do Trabalho sobre a prática de assédio moral em batalhão da Polícia Militar, com base na 39 da CONAP. Partindo dessa premissa, indefere o pedido do inquérito civil, mas por inépcia da representação anônima, não obstante a descrição precisa dos fatos, a identificação do oficial apontado como assediador e o arrolamento de testemunhas. A diretriz da CCA e da CONAP, de legitimidade do MPT para a defesa do meio ambiente de trabalho na administração, perturbado pelo assédio, deve contemplar apenas os servidores públicos civis, indistintamente das condições seletistas ou estatutários, conforme a súmula 736, e essa tem sido a posição por hora da Câmara de Coordenação e Revisão e desde muito. As forças de segurança pública estaduais seguem as regras e princípios próprios do regime militar, que é informado pela primazia da disciplina e da hierarquia, segundo a inteligência do 144.5, parágrafo 5º da Constituição. As relações funcionais da polícia ostensiva dos Estados-membros baseiam-se na lógica militar do cumprimento imediato de ordens superiores para a preservação da ordem pública. Então, eu faço esse corte para ressaltar a discrepância entre as regras trabalhistas de proteção e de decência da pessoa humana e as coisas típicas da caserna. Aí inclui Polícia Federal? A Polícia Federal aí ela não tem esse traço militar, né? Como porque força militar para mim a vida dentro de um quartel ela é completamente diferente. Eu não estou falando do terceirizado que está prestando serviço lá eventualmente. Eu estou falando do militar de carreira, que a postura dele e o que se espera dos superiores hierárquicos e dele é uma coisa completamente diferente da relação normal de trabalho. Né? Sim senhor, não senhor. Então não temos cadeia, cárcere, quer dizer, é uma coisa tão diferente do que nós estamos acostumados. Né? O poder punitivo do empregador, entre aspas, eu mandava ser encarcerado, por exemplo. Isso aí é impensável para o restante da sociedade civil, né? Que não optou por esse tipo de trabalho. Okay. Então aqui eu declino para o Ministério Público Estadual, porque não reconheço essa inépcia e porque entendo que não é atribuição do Ministério Público do Trabalho investigar esse assédio dentro do quartel. Foi Estado do Rio de Janeiro? Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio mesmo, né? Não. Não é É PTM de Cabo Frio. Não, Espírito Santo eu fiz uma menção, porque a Procuradoria do Espírito Santo fez um trabalho muito bonito lá naquele. E houve uma discussão toda sobre a atribuição do Ministério Público do Trabalho e as forças militares. Essa discussão acabou no gabinete do PGR, que dispôs de uma maneira que, inclusive, o nosso procurador-geral pediu um desdobramento e que o excelentíssimo procurador-geral clarificasse um pouco para a gente ficar, para pacificar bem essa questão, e isso ainda está no gabinete lá no MPF. Guarda Municipal. Guarda, teria que ver, né, o caso concreto. Aqui é Polícia Militar. Eu tenho um de Guarda Municipal. Quando chegar na minha hora, a gente vê. Eu acho que. Nossa, entendiam tudo. Entendiam tudo. Se tem a lógica militar, Júnior, essa é a minha premissa.
Tá? Não é nosso. Tá? Vamos chegar Se o na padrão hora é de chegar. militar, mando militare, não é nosso. Tá? Pode ser até que o fundamento Bom, da denúncia... me acompanha, Márcia? Acompanho, claro. Na hora a gente abre o meu. Júnior me acompanha nesse? Sim. Ok. Próximo processo é o 4 da pauta, já entramos no rol dos procedimentos da doutora Júnior. É não homologação, não é isso? Não homologados. IC 5534-2014 de São Paulo. Arquivamento precoce, pejotização de dubladores. Manifestação proferida nos autos pelo excelentíssimo coordenador nacional da CONAFRET pela insuficiência das diligências realizadas. Sugestão de realização de diligências complementares que se acolhe. Objeto social que inclui o serviço de dublagem, indícios de pessoalidade, arquivamento não homologado. É um inquérito civil, instaurado a partir do despacho dos autos do inquérito civil 6478/2012, com base em irregularidades apontadas em relatórios fiscais encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o qual, a investigada admite manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, uma vez que prestam serviço com formalização indevida através de contratos entre pessoas jurídicas, pejotização. Aqui houve um pedido de manifestação da Coordenadoria Nacional, da tua iniciativa? O coordenador nacional da CONAFRET, eu encaminhei. Procurador Regional do Trabalho, Paulo Juarez Vieira, opinou nos autos na forma do artigo 8º da Resolução 137. Olha só. A 2002, CCR muito antenada com as modificações. Pela não homologação do inquérito civil sob dois principais argumentos. O que a CONAFRET trouxe? O arquivamento se deu sem que fossem esgotadas as diligências investigatórias necessárias à elucidação dos fatos denunciados, de modo que os elementos coligidos não se mostram suficientes para concluir pela existência ou inexistência da ilegalidade. Eu acompanho. E 2. Ainda que ao final da instrução se conclua pela inexistência de fraude em relação de emprego, aparentemente a conduta da investigada configura desvirtuamento da forma de contratação eventual prevista na Lei 5.333. 6.533 são os dois argumentos da CONAFRET, eu acolhi. E não estou homologando. Interessante. Então, se faz a consulta... Sim, isso já é previsão na 137. Eu não me lembro se são atribuições do coordenador nacional ou da coordenadoria. Eu acho que são do coordenador atender as consultas da CCR. E isso aí, Júnior, eu louvo muito essa tua iniciativa. Eu vou te falar. Isso é a prática da interação. Eu já fazia isso antes da 137. Eu também já fazia antes da 137. Porque eu acho que a gente tem que ter essa troca. Trabalhar junto. Inclusive, como é que tu fizeste a oitiva? Porque o sistema ele tem uma série de impedimentos. Vamos ver como é que foi? Porque eu fiz o seguinte... Eu confesso que eu tenho levado em mãos ali na Secretaria de Planejamento Estratégico. Mas o processo... Eu baixei em diligência... Para que lá operacionalizasse. Ele foi feito pela regional, não é, Luiz Cláudio? Sim, doutor. Eu acho que a senhora foi via regional. Via regional, né? Peraí. Sabe como é que tem sido os meus casos? Via PGE. Via PGE. Eu tenho. E para quem que eu pedi, Luiz? Eu pedi para. O colega. Pedi para 2 coordenadorias, mas eu devolvi para ti e tu deu start no PGE? Agora a gente já pode fazer diferente? Eu tenho baixado um despacho para o Luiz, para a secretaria da CCR, né? A gente fala informalmente Luiz aqui, só para as pessoas entenderem. E ele starta essa consulta através de um PGE. Que é a nova forma de todos os procedimentos internos tramitarem aqui. O papel... Direto para o colega coordenador. Via Secord. Via Secord ou planejamento estratégico. É porque eu recebi, eu verificando, um parênteses agora, verificando um desses procedimentos, aguardando diligência, que eu pedi para o gabinete dar uma ajuda nisso, um que eu pedi uma diligência, um encaminhamento para coordenador, de coordenadoria, o colega que é titular do inquérito falou, eu vou mandar, mas é uma perda de tempo, é um absurdo, eu tenho que ficar mandando, porque o negócio não pode ser direto, não sei o que. Não, mas eu acho que é verdade, eu acho que baixar... Mas enfim, né? A gente... Mas a gente... nos impõe, assim, a gente é do tempo que a gente fazia um ofício, como eu não tinha, eu nunca tinha, eu trabalhei a minha vida inteira sem assessor, eu mesmo fazia o meu ofício,
e aí mandava um fax pro destinatário e ainda dava uma ligadinha. Mas isso era tempos românticos, né? O Ministério Público hoje a gente tem o PGE. Então a gente pode fazer via a PGE, que pode ser até mais rápido para chegar no coordenador e o colega lá de baixo não vai ficar estressado com a gente. Tá bom, então. Bom, combinado. Esse é um tipo de processo que na égide da reforma trabalhista já seria arquivado, né, Júnior? Pois é. Nós vamos ter que se reinventar, né? Espero que não. Processo número 5 é o inquérito civil 291/2014 de Goiás. É o próximo processo. Desvirtuamento do trabalho avulso não portuário, diligências insuficientes, arquivamento precoce, ausência de ação fiscal pela SRTE e de informações complementares pelo sindicato denunciante não autoriza o arquivamento do inquérito civil por inexistência de irregularidades, quando ausente qualquer outro elemento de prova que afaste os termos da denúncia. Tem que buscar prova. Pela continuidade das investigações. Dizer, eu pedi, a DRT não foi, o sindicato não respondeu, então presumo que não tem nada e arquivo. Acompanhe. Também. Processo número 6 é NF 6382/2016 do Rio de Janeiro. Assédio moral, meta prioritária, denúncia que informa precisamente onde os fatos ocorrem, quem pratica o alegado assédio moral e como este ocorre. Inépcia não configurada, arquivamento precoce, necessidade de diligências investigatórias. Olha a denúncia. Desci para o voto. Após a saída do gerente, todos os funcionários protestaram usando preto contra a saída dele. E continuamos fazendo o nosso trabalho. Após a saída dele, sofremos ameaças constantes das duas diretoras, Vera Lívia e Adriana Branco, que poderia nos mandar embora e que éramos muito infantis. Diariamente ouvimos que somos bando de falsos, que somos viúvas e mimados. Em nenhum momento deixamos de realizar nosso trabalho, mas a cada imprevisto somos chamados de viúvas e que esse luto tem que passar. E a diretora administrativa vive xingando palavrões e até mesmo ofendendo um outro funcionário sem a presença dele, falando em alto e bom som. Crioulo escroto, odeio ele. A cada oportunidade joga na nossa cara e tenta nos culpar de todos os erros que acontecem aqui. Tudo já foi passado para o coordenador, senhor fulano. E o mesmo fala que ela é assim mesmo, não toma nenhuma atitude. Por fim, transferiu todas as pessoas próximas a nós e que nos defendiam. Estamos desesperados e muitos pensam em abandonar o trabalho. Porém, todos precisamos e muito. É inepto? Olha, para mim tá um enredo completo. Então, foi arquivado por inépcia. Eu entendo que não é. Esse tipo assim notificou, não veio o denunciante. Esse tipo é bastante ilustrativo, né? A gente recebe muita coisa assim que as análises jurídicas dos colegas diferem bastante. Alguns veem a inépcia num caso desse. Eu acho que é unânime aqui, não é? Unânime. Pela não homologação. Processo 7. Procedimento preparatório 9163/2016 de São Paulo. Abuso de poder hierárquico. Abuso de poder hierárquico do empregador. E coação ao empregado para pedir demissão e ser registrado em outra empresa. Inépcia não configurada, arquivamento precoce, necessidade de diligências investigatórias. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou ler a denúncia. Considerou inepto também. E há notícia de coação para que ele pedisse demissão para ser registrado em outra empresa. Exatamente. Deixa eu abrir aqui porque não teve transcrição, mas eu anotei que eu tenho que abrir para ler. Um momento. Para mim isso é suficiente. Eu sou registrada em uma empresa desde 2012, mas trabalho em outra empresa e com outro CNPJ. E a empresa quer nos obrigar a pedir demissão para nos registrar na empresa que trabalhamos de verdade. Empresa registrada CNPJ tal, empresa que eu trabalho CNPJ tal. E dá os nomes. Sim. Então a empresa quer regularizar a situação? Pois é. E daí não é que ela... Se ela quer regularizar a situação, digamos assim, que aí a tese da coação fica um pouco fragilizada, né? Se fosse o contrário, nós queremos te registrar nessa empresinha aqui que nós estamos criando, de fachada. E ele trabalha na primeira. Então dá baixa aqui onde tu trabalha com a gente, que nós vamos te botar lá. Aí, eu estaria vendo
essa tese mais robustecida da denúncia, né? Mas tem mais alguma coisa aí, Júlia? Não, é só isso. E o arquivamento foi por inépcia. Eu acho que talvez... O fundamento, né? Talvez mantenha, fazendo só essa observação, sabe, homologa com destaque, que a princípio tu não entende inepto, mas há um paradoxo aqui a ser superado. Quer dizer, a Quando coação... eu li ontem, eu falei, Júnior, mas espera aí, eu li me preparando para a sessão, eu falei... Porque a coação ela vai pressupor um fim ardiloso. Aqui, verdade... o fim é honorífico, quer dizer, eles querem arrumar a situação, eles são... Parece, né? Mas, enfim, 220 pessoas. Na dúvida, talvez então, coubesse prestigiamos o colega. Uma mínima perguntinha, mas a princípio não também... Por que a gente vai se movimentar por conta de uma... Né? Eu acho que ele usou mal a palavra inepta. Pois né? Então, na verdade, ela não é inepta. Ela não é coação. Não, ainda que seja. Não há irregularidade. Exatamente. Unânime? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos homologar o arquivamento, tá? Padrão? Padrão. Padrão. Vamos facilitar a vida? Vamos. Então, Porque o que interessa é a discussão do caso. Exatamente. E a gente, infelizmente, não tem pernas para fazer fundamentação. Eu até anotei que botei com uma ponto de interrogação. Padrão. Falei, vamos conversar e a gente não, pois nada. Se fosse só esse, né, Júlia? Só que tem mais 5 mil para ti. Oitavo processo, inquérito civil 63/2016, lá do Ceará, é isso? Inexistência de conflito de atribuição. Não, é do Rio Grande do Sul, perdão. Zero ponto. Perdão, tô precisando aumentar esse grau desses óculos. Inexistência de conflito negativo de atribuição? Deixa eu explicar. É que, na verdade, foi um arquivamento. Mas esse colega, ele vem entendendo eventuais arquivamentos de uma companheira de PTM como conflitos. E quando ele toma ciência do arquivamento... Ele recorre. Ele recorre não, ele responde como se ele estivesse respondendo um conflito, como se ela, ao dar ciência a ele, porque arquivou, porque tinha... Porque foi ele que provocou o expediente. Ele é o denunciante. Não, é sigiloso. É o seguinte, inexistência de conflito negativo de atribuição. Análise revisional na forma do artigo 10. Inicialmente, a despeito da manifestação em conflito de negativo de atribuição apresentado pelo excelentíssimo procurador do trabalho Márcio Dutra da Costa, sob o documento tal, recebo o presente expediente na forma do artigo 10, parágrafos 1º e 2º da resolução 69 do Conselho, uma vez que não foi suscitado conflito negativo nestes autos. A remessa de cópia do relatório de arquivamento ao excelentíssimo procurador se deu apenas para fins de ciência dos atos praticados neste IC e não com finalidade de declinar a atribuição de investigar ou mesmo levantar conflito de atribuição. Existe uma ação civil pública, eu vou terminar de ler, você vai entender direitinho. Dispensa em massa de trabalhadores terceirizados pela administração pública. Ilicitude da terceirização que não afasta a atuação ministerial em relação à alegada dispensa em massa. Alegada prejudicialidade que não se acolhe. Há espaço para apurar os reais motivos que levaram às dispensas, se houve substituição de trabalhadores dispensados por outros terceirizados, bem como se foram pagos os haveres trabalhistas, arquivamento não homologado. Não obstante a existência de ACP em face do município denunciado, no bojo da qual foi firmado acordo proibindo a terceirização de serviços de saúde, e de TAC firmado pela antiga fundação gestora proibindo a contratação de autônomos, entendo, com a devida vênia da excelentíssima procuradora de origem, não haver óbice para a investigação da alegada dispensa em massa para a atual gestora, Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. Penso haver espaço para a atuação ministerial no tocante à dispensa em massa desses trabalhadores, com vistas a verificar o real motivo das dispensas e de que forma essas ocorreram. Isso, colega suscitante ou tu que estás dizendo? Não tem suscitante. Isso é o meu. Eu que Isso é o... Tá. O que aconteceu? Há uma ação civil pública, há um acordo em ação civil pública e há um TAC. Há um acordo com o município para não terceirizar. E há um acordo com a gestora para não contratar autônomos. Sim. E aí houve uma denúncia de que a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas fez dispensa em massa. A colega disse, não, já tem ação civil pública, a terceirização prejudica a investigação disso. E tu achas que ela podia tomar... O colega dono da ação, o colega titular da ação. O colega titular da ação achou que ela estava suscitando um conflito e respondeu como se fosse
tivesse sido suscitado um conflito. E, na verdade, era menos apenas para tomar ciência. Então, ele está dizendo que o serviço é dela, tá? É isso que ele está dizendo, mas ela arquivou. Ela arquivou. Tá. Ela arquivou e mandou a cópia para ele. E tu achas que essa nova denúncia ela não está totalmente subsumida nos assuntos da CP nem do TAC? Claro que não. Claro que não. E ela teria que tocar, então. Mas é uma dispensa em massa. É uma dispensa em massa da fundação. Tá. Que é a gestora do hospital municipal. E não está se falando nem em terceirização, nem em contratação de autônomos. Está só se falando de dispensa em massa de seletistas. Que não tem nada a ver, então, dispensa em massa de seletistas. Né? Dispensa em massa de seletistas. Eu vou lhe acompanhar. Esse também vai ser um processo que também vai desinteressar na nova ordem trabalhista, porque, segundo o PL 38, dispensa em massa ou coletiva equipare-se a individual para todos os fins, sendo desnecessária a negociação coletiva, que foi uma grande conquista jurisprudencial, cunhada inclusive pelo TST, no sentido de que o impacto social da dispensa em massa recomenda a atuação sindical para que esse tipo de desligamento massivo não traga tantas consequências deletérias na comunidade. E por isso que é aquela história, né? A técnica de Goebbels, né? A gente vê na televisão modernização das relações de trabalho como se tudo fosse ficar mais civilizado. Mas se a gente vai olhar os meandros das 138 modificações, a gente fica muito preocupado. Hoje, nossos colegas do Rio estão fazendo uma ação de conscientização de filiação sindical no metrô, na Estação Carioca, que é uma das maiores do Rio de Janeiro. O João Carlos teve a iniciativa na Conales, e aí colegas e juízes, então a Matra e nós da PRB1 formamos duplas para ficar de 2 em 2 horas, troca dupla, desembargador, juiz com o procurador do trabalho, na estação do metrô, tentando conscientizar as pessoas, os passantes, os usuários, da importância do engajamento com os sindicatos, porque a vida vai ficar muito difícil para o trabalhador. Tem folder, tem alguma coisa? Tem cartilha, estão distribuindo cartilha, tem microfone, estão falando no microfone, estão esgoelando lá. Recebi várias fotos deles, eles estão lá. E qual é o comentário? A resistência é muito grande porque existe todo um ideal disseminado pela imprensa, e o governo fez muita propaganda nesse sentido, de que a reforma vai dar autonomia e a reforma é benéfica. Então, as pessoas estão achando que serão... Mas as pessoas estão achando que essa autonomia vai vir em prol delas. Como, por exemplo, quando elas tacitamente negociarem a prorrogação de jornada com o seu empregador individualmente. E em jornadas insalubres por 14 horas. Bom. Pois é. Eu espero que eles consigam, se eles conseguirem botar a sementinha. Porque em que pese está sendo disseminada a ideia de que a Convenção Coletiva de Trabalho vai ser o Candorado um predicamento importante, na verdade, muitos dispositivos estão relegando a negociação coletiva e atribuindo disposição mais importante da negociação individual. Né? Então, que negociação coletiva é essa que vai resolver a situação? Né? E, inclusive, se deixa os sindicatos, a princípio, sem custeio. Exato. É por isso que eu retirei 2 processos de pauta na segunda turma semana passada, onde isso não é o caso agora, mas essas reflexões, dia 30 vai ter... Não, eu tirei de pauta aqui da sessão da segunda turma da CCR, o modelo anterior, porque eram arquivamentos onde os colegas diziam assim, olha, está comprovado aqui que efetivamente se respeita o direito de oposição. Então, com essa mudança que se avizinha, eu não vejo, vamos dizer assim, a oportunidade de nós rechaçarmos esse arquivamento e mandarmos o colega prosseguir se o direito de oposição está sendo respeitado. Porque, na verdade, a filosofia da reforma agora parece ser assim, tem que ser autorizado. Ora, está autorizado de alguma maneira porque ele está exercendo o direito de oposição. Né? Então, eu que sempre defendi
que a gente tinha que firmar uma posição e um norte para a categoria com relação às contribuições. Agora queima minha língua, porque este exato momento é muito delicado para isso. Né? Eu que já não pensava antes, então mais feliz ainda. Temos que esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar. Porque a coisa vai mudar totalmente. Tá? O próximo processo da pauta é o 9º, Luiz. São os recursos agora, né? São os recursos? É. Ok. É o PP 4165-2016, lá do Rio também. Recursos. Recurso administrativo, inconformismo em relação ao objeto estranho ao presente procedimento preparatório, que já está sendo investigado nos autos de outro inquérito civil, pelo desprovimento do recurso administrativo e homologação do arquivamento. Da análise do recurso administrativo interposto, verifica-se que o recorrente, Sr. Gustavo Braga Serra, não se insurge contra a promoção de arquivamento do presente PP 4165 de 2016, do qual sequer é parte. Nesse aspecto, há que se concordar com o douto membro oficiante em manter o arquivamento proposto, em razão do caráter individual e patrimonial dos fatos denunciados, atraso de salários, registro e verbas rescisórias. O recurso administrativo não traz qualquer elemento que justifique a atuação qualificada do Ministério Público do Trabalho em relação ao tema objeto deste PP. O objeto deste PP é atraso de salário, registro e verba rescisória. O inconformismo manifestado no recurso diz respeito à denúncia formulada nos autos da NF 4671 de 2016. Bom, concorda que o recurso, então, de 2 acidentes de trabalho supostamente ocorridos durante as Olimpíadas. Sequer devia ser conhecido. Então, estão sendo investigados em outro... Sequer conheceria desse recurso, então. Pela falta de interesse. Poderia ser também. Mas já está feito e a conclusão é a mesma. Unânime, Márcia? Unânime. Próximo processo é o PP 4057-2016 do Paraná. Recurso administrativo. Atraso de salário, questão individual e patrimonial, sem repercussão social significativa, em razão da ausência de indícios de que a ilegalidade ocorre de forma prolongada e reiterada. Legitimidade concorrente do sindicato denunciante. Atuação ministerial supletiva e residual. Vou acompanhá-la. De acordo. Processo número 11, IC 101-2016, de Goiás. Recurso administrativo. Trabalho de professores aos domingos e no mês de julho, férias escolares. Atuação qualificada do MPT que não se justifica em razão da legitimidade concorrente do sindicato profissional para a defesa da categoria. Arquivamento homologado. É o recorrente, o sindicato. No caso em apreço, o sindicato profissional recorrente aduz que a empresa denunciada estaria exigindo de seus professores o labor aos domingos e durante o mês de julho. Eu acho que o sindicato não atua. Exatamente. Não vislumbre espaço para atuação qualificada do parquê, uma vez que... Né, esse tipo de coisa é, por excelência, dever do sindicato. Exato. Se as questões impedem esse imuno sindical, aí sim podemos até ver se o Ministério Público pode tomar frente. Próximo processo é o PP 138-2016, também de Goiás, recurso administrativo. Trabalho sem registro em CTPS, arquivamento por perda de objeto. Pessoa denunciada que não é dotada de personalidade jurídica própria por se tratar de uma denominação histórica para a localidade de manutenção aeronáutica e táxi aéreo. Desmembramento da NF para investigar cada empresa que atua na referida localidade separadamente. Arquivamento homologado. A denúncia fala assim: ninguém na escolinha setor de manutenção aeronáutica e táxi aéreo tem registro em CTPS. Só que a escolinha não existe. A escolinha não existe. O que existe é o condomínio do aeródromo Mário Epingaus, onde há diversas empresas, e essas empresas já estão sendo devidamente investigadas em seus em suas NFs específicas. Pronto. Entendeu? Então, isso que eu entendi também. Vou lhe acompanhar. Márcia? De acordo. Próximo processo é o 13º da pauta, NF 1705-2016, de Goiás. Recurso administrativo, contribuição previdenciária, ausência de atribuição do MPT, pelo desprovimento do recurso e homologação do indeferimento liminar. É apenas contribuição previdenciária. De acordo. Apuração do débito que constitui dívida ativa da União, competindo à Procuradoria-Geral Federal apresentar judicial de seus documentos de INSS. A denúncia é: a empresa não recolheu o INSS de forma correta. Vou acompanhá-la. Próximo processo é o 14 NF 1707-2016 de Goiás também. Recurso administrativo, contribuição previdenciária, ausência igual? de atribuição do MPT, desvio de função, ausência de repercussão social significativa. Aqui temos desvio de função também. Ainda, mas também vou lhe acompanhar nesse pormenor. De acordo.
15º da pauta, NF 341/2017, de Santa Catarina. Recurso administrativo, atraso de salário, 20 empregados atingidos, ausência de repercussão social significativa, legitimidade concorrente do sindicato denunciante, atuação ministerial supletiva e residual. De acordo. Também de acordo. Vamos aos declínios não referendados. Pois é, agora é. Que é o 16º da pauta, IC 6143.2015 de São Paulo. Isso aqui é um assédio moral, meio ambiente de trabalho, regime estatutário, guarda municipal. Vamos abrir aqui para ver quem é exatamente. Eu acho que os guardas municipais não são estruturados naquele feitio militar, mas eu desconheço o detalhe do regulamento, do regimento, do marco normativo que regra. Eu tive uma investigação uma vez contra a Guarda Municipal do Rio de Janeiro e a discussão era exatamente essa. Os guardas municipais diziam: nós somos tratados lá como se fôssemos, nós não somos militares. Nós somos uma guarda civil municipal. Bom, é um absurdo esse tratamento que nós estamos tendo. E aí eu chamei a guarda, tentei de diversas formas que eles entendessem, conscientizar, fazer um TAC. Aí eu acho que vou tentar te dar assim, umas pistas. Por exemplo, acabam tendo esse caráter um pouco militar. Tem coronel na guarda militar? Tem sargento? Não tem ninguém de patente nenhuma. Então eles não usam acho que não é aquela mesma questão anterior. Já acho que são civis, e aí se são civis, é administração pública, em que pese usar armamento ou não. Eu até acredito que talvez essa narrativa não seja nem talvez o caso de ser investigada por nós, mas não é para declinar. Por falta de atribuição, arquivar, entendeu? Né? Como veio como declínio. É assim que tu fundamentas? Eu fundamento na súmula do 736. Não entra nesse detalhe. Não. E o colega entra? Não, o colega declina dizendo que não é atribuição dele. Onde é que está a fundamentação? Da leitura dos documentos acostados não se verifica qualquer ato que possa configurar assédio. Foi elaborado relatório de arquivamento assim. Da leitura dos documentos, não se verifica qualquer ato que possa configurar assédio. Estou lendo o teu voto para a parte que tu transcreveste. Existe apenas um e-mail que o senhor fulano diz que alguns dos servidores da unidade, dentre eles o denunciante, são considerados inservíveis, no sentido de que são desnecessários para o desempenho do serviço por aquele órgão. Não teve o objetivo de difamar ninguém, muito menos se verificou o uso de linguagem inapropriada. Todo o sofrimento causado ao denunciante foi por conduta própria. Em despacho proferido pelo procurador, X suspendeu a decisão de arquivamento retromencionada, uma vez que a natureza do vínculo entre Guarda Civil e o município poderia acarretar a ausência de atribuições deste ramo. Nesse sentido, notificou a municipalidade denunciada com vista a informar a natureza do vínculo. Ato contínuo, elaborado novo relatório, dessa feita pelo fundamento da ausência de interesses tuteláveis, com declínio no Estado de São Paulo em razão da natureza estatutária. Aí eu vou lhe acompanhar. Não é a natureza militar. Né? Não. Então, seguindo aquela mesma linha minha, eu ainda, independente da última decisão do Procurador-Geral da República, que está devidamente questionada para a complementação pelo PGT, eu ainda sigo a linha de que, independente da natureza do regime, as condições de meio ambiente de trabalho e que incluem o assédio ainda ficam com a gente e são nossa atribuição. Ainda que esteja na corda bamba. Ainda que esteja na corda bamba, na linha do para onde o Supremo vai caminhando. Não seremos nós que vamos atropelar os fatos e já retirar nossa competência antes que ela seja devidamente ceifada. Eu acho que a gente pode ser considerado, assim, de certa maneira, conservadores, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter cautela, né? E construir uma jurisprudência que não avance, né? E não se coloque à frente de tudo isso que está acontecendo. E mas se nós estamos resistindo como instituição, se a instituição está resistindo, não pode abrir mão a de própria instituição. Né? Eu já vi muita coisa que a instituição fez, e a instituição deixou muitas marcas importantes. Por exemplo, nós somos da mesma geração aqui, somos do mesmo concurso. Lembram de como a gente
deixou marca na luta pela efetivação do concurso público no Brasil? Como a gente lutou por isso? Sim, mas agora a gente já não, agora se esmaeceu muito, porque como os regimes são estatutários, não, vocês não têm nada com isso. Mas a gente trabalhou muito com isso. Eu me lembro que a primeira ação civil pública... Todos os municípios do Brasil, todos. A primeira ação civil pública que eu assinei foi em no início de 94, lá no Espírito Santo, onde eu comecei minha carreira, em 93, para que o Tribunal de Justiça fizesse concurso. Né? E ele fez. Né? A meio contragosto, mas fizeram. Né? Mas isso era uma outra época. Né? Não, aqui não vai nenhuma crítica. Era uma outra época. Isso faz um quarto de século já. Tem que ter muito cuidado com esse quase. Hoje a gente estava lembrando que Pois é. Então, eu vou lhe acompanhar, Júnia. Esse foi o 16º da pauta? Então vamos ao 17º, que é a NF, Márcia acompanhou também. Né? Próximo é o NF 4801-2016, do Rio Grande, meu amado Rio Grande. Denúncia de pressão psicológica relacionada a não pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, que por sua vez é objeto de outro procedimento, arquivamento homologado. Adota a promoção de arquivamento, considera suficiente sua fundamentação. Declínio de atribuição. Labor realizado por empregada em gozo de benefício previdenciário. Natureza criminal da conduta que não afasta a transgressão de natureza trabalhista. Atribuição do NPT. Pagamento, olha a denúncia. Pagamento parcelado do salário. Pessoas trabalhando estando encostadas pelo INSS. Não pagamento do 13º. E já está falando que não vai pagar no dia 20. Tudo bem. O que eu achei que devia ficar conosco? Pessoas trabalhando estando encostadas pelo INSS. A conduta alusiva à permissão de labor na empresa denunciada por trabalhador em gozo de benefício, conquanto possa potencialmente configurar crime de estelionato, não afasta também a atribuição do MPT para investigar a transgressão de natureza trabalhista. Porque aqui, um pouquinho diferente da questão da fraude nua e crua do seguro-desemprego, aqui pode existir a circunstância da pessoa estar doente e estar sendo obrigada a trabalhar. Eu vou lhe acompanhar aqui. De acordo. Márcia. 18º processo, NF 245-2017, da Bahia. Declínio de atribuição. Fraude contra o seguro-desemprego comprovada pela SRTE. Potencial natureza criminal da conduta. Esse é que nem aquele, né? Que não afasta a transgressão de natureza trabalhista. É isso aí. Temos um auto de infração lavrado pela SRTE por ocasião de fiscalização realizada na empresa denunciada. A investigada manteve a empregada exercendo a função de gerente administrativo, demitida sem justa causa 21 de setembro de 2016, trabalhando sem registro e percebendo indevidamente o benefício do seguro-desemprego. Esse cara não sabia? O empregador não sabia? Claro. Eu aqui só ressalvo aquela minha posição individual, o voto fica contigo, tá tudo certo. Tá? Então você fica vencido. Fico nesse. Próximo processo é o 19 da pauta. NF, se for rápido demais, me avisem. Eu acho que eu estou indo. Não, tá ótimo. Tá bom. 19 é o 309/2017 do Mato Grosso, né? 23ª. Declínio de atribuição, meio ambiente de trabalho e assédio na administração pública. Compete ao MPT investigar e propor ações coletivas que busquem o cumprimento pela administração pública direta e indireta das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, independentemente do regime jurídico de seus servidores. Súmula 736 do STF. Orientação da CONAP. Eu tenho exatamente a mesma posição. Pode atingir tanto eu não tinha, não, mas eu agora estou me... A gente tem trabalhado com essa linha. Aqui o voto vencido era da Biael. E eu segui a linha da Biael, inclusive ela agora já mudou, né? Eu acho que ela ficava... Ela se curvou a maioria. Se curvou. Né? E eu também estou me curvando. E não foi difícil. E não foi fácil. Não foi, mas... Ela é dura na queda. Isso foi um elogio, hein? Se estiveres ouvindo, foi um elogio. 20º processo da pauta, NF 108/2017, também do Mato Grosso. Olha aí, de novo. Mesma coisa? Declínio de atribuição, fraude contra o seguro-desemprego, necessidade de investigar se há conluio do empregador com o empregado, potencial natureza criminal da conduta que não afasta a transgressão. Mesmo resultado, então, Júnior. Pode ser? Pode. Mesmo resultado, 2-1. Ficas com voto. Declínio referendado com destaque. Aqui estás referendando o declínio de um processo NF 40/2017 do Maranhão. Olha o município que bonitinho. Município de Nova York, no Maranhão.
Declínio de atribuição ao MPE parcialmente referendado. Incabível declínio de irregularidades relativas ao meio ambiente do trabalho na administração pública. Atribuição do MPT independentemente do regime jurídico dos servidores. Aí eu vou pular lá para o item 2 da ementa. Por outro lado, por se tratarem de temas afetos ao meio ambiente do trabalho, deixo de referendar o declínio do tocante alegado à ausência e insuficiência de segurança no local. Tá. Então esse é o mesmo. Codemate. Competência e atribuição são expressões de poder. Por que eu destaquei isso? É porque tu estás declinando, porque é tem essa Parcialmente. sutileza, que o declínio é parcial. Tu tá aceitando que se mande uma parte para lá e fique outra aqui. E o que eu estou mandando? Tu tá mandando para lá Atraso do pagamento do adicional noturno, privilégio político dos profissionais em detrimento de outros, bem como aqueles que dizem respeito à gestão municipal de saúde. E estou mantendo o meio ambiente, isso aí. Tem muito processo. Lá no Maranhão, se fez um esforço há uns 10 anos, um pouco mais, com relação à regularização das relações trabalhistas nas prefeituras. Tu lembra, Júnior, como vem coisas lá? Né? E muita coisa envolvendo competência, porque partiram para o estatutário. Tem muitos que eu pedi para descer em diligência para ver qual era o regime. Às vezes era seletista. Eu vou para a internet. A verdade é que o pessoal do Maranhão, no Mato Grosso já se fez isso, quando eu andei pelo Mato Grosso eu também vi. Era um início de atuação do Ministério Público, então se foi para cima de todos os municípios. Se mandava recomendação para todos os municípios. Eu lembro. Olha o tamanho daquele estado lá. Como é que vocês estão fazendo o declínio parcial? Você fez um parcial hoje também. Vem como o quê? Porque não existe declínio parcial. Vem como... Se o declínio ele vai referendar uma parte, não vai referendar a outra. Ele entra em qual? Em referendado ou em não referendado? Então, eu fiz um com destaque, mas eu não sabia se era para botar no não ou no sim. A gente não tem ou sim ou não. Eu acho que quando ele é referendado com destaque, o procurador, ao receber, ele vai olhar, ele vai estar escrito o texto todinho, mas o movimento no sistema é um só. Não, vai descer para ele. E aí ele lá toma providência. Claro, entendi. Então fica ao gosto do freguês. Tem coisas que a gente vai construindo. Ou é melhor botar no não? Então, a gente deixa não referendado, que destaca mais. Se a gente colocar referendado, às vezes... Passa batido, né? Tá. Então, colocar não referendado. Então, a gente pode mudar esse. Em vez não de referendado destaque, em sua passa para não. Na sua íntegra. Tudo bem. E aí, a partir de agora, eu já adoto... O texto da conclusão do voto assim. Tá, perfeito. Então altera para chamar a atenção, tá? Porque pelo que eu estou levantando de diligência, eu acho que é melhor. Qual é o próximo agora, Luiz? Márcia Campos Duarte. Agora é primeiro meu. Agradeço. Qual é o número da pauta? Primeiro. 22 agora? Doutora Márcia, seu primeiro processo. Primeiro a gente nunca esquece. Só falta mais 5 mil agora em 2017, viu? Eu acredito que seja menos, hein? Agora com a subcâmara. Mas a tendência de aumentar. De alta, né? De remessa. Com a reforma, né? E com a jurisprudência que está se apresentando, a gente até não tem nem como fazer uma estimativa do que vai acontecer. Não, é bom não sofrer por antecedência. Mas eu gosto de planejar as coisas. Agora, se as notícias de fato vierem... Não, isso já é um outro ponto que a gente tem que amadurecer bem, né? E afinal já existem resoluções tratando disso, e existem orientações da corregedoria, e isso está na nossa pauta, né, Júnior? Tá. Processo 22, Márcia, NF 53/2017, Santa Catarina. Isso. Recurso, denúncia inepta, notícia de possível acidente, ausência de elementos mínimos para persecução ministerial, tais como localidade, identidade do empregador e da vítima. Denúncia genérica e inepta. Não é possível delimitar as circunstâncias em que se teria dado o acidente, quem seria a pessoa acidentada e tampouco o eventual empregador responsável. Medidas adicionais de perseguição sugeridas pelo recorrente, que é o Gustavo Senra, como envio de ofício a outros órgãos públicos envolvidos no suposto resgate do indivíduo acidentado, não se mostram eficientes no caso concreto.
Inépcia que se confirma, recurso ao qual se nega provimento, arquivamento que se homologa. A denúncia fala somente isso, é um e-mail para o Ministério Público da 12ª Região, acidente de trabalho gravíssimo com amputação parcial de perna durante operação de máquina ocorrida em Concórdia, Santa Catarina. A denúncia veio acompanhada de notas jornalísticas noticiando que o SAMU atendeu vítima de acidente com amputação parcial de perna. Só isso, não tem mais nada. Aí foi arquivado. E eu estou mantendo e estou negando provimento ao recurso. Olha, esses processos, eu não sei se a Júnia acompanhou a última sessão da segunda turma. Eu trouxe, esse é o cidadão aquele, né? A gente discutiu isso muito. Eu até adequei a minha ementa. Você mesmo ligou para saber uma informação. Eu acho assim, ó, eu concordo que a conduta desse cidadão é uma conduta atípica. Eu concordo que ele não pode pautar a instituição. Eu concordo que o membro lá na ponta tem inúmeras demandas para tratar, inclusive as mega demandas. Mas assim, a maneira como tem muita coisa que tem sido arquivada, também me parece que não está com a fundamentação mais adequada. Às vezes, não é difícil não descobrir o detalhe, né? O meu caso era... bastou uma diligência minha, eu liguei para a unidade do Ministério do Trabalho em Criciúma, olha, morreu alguém aí há 2 meses atrás na rodovia tal. Sim, eu cuidei desse bem, na hora eu descobri. Então, Você assim, ligou para onde? Eu liguei para a unidade do Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente tem um perfil investigativo, nós todos somos pessoas que têm esse talento. A gente não pode, assim, impunemente dizer que é impossível achar, porque para nós é muito difícil ser impossível achar alguma coisa, né? A gente tem esse talento e tem certa estrutura para isso, certa estrutura, né? Não tem a estrutura adequada. Então, para mim, cada caso tem sido um caso. Mas, então, se tu examinaste esse aqui e está achando que não tinha como, ou que não teria um desdobramento interessante, afinal de contas, no meu lado descobri em minutos que aqui era o seguinte, era o empreiteiro, foi assim, foi assado, faltava isso, rapidamente. Né? Então eu não trato com preconceito esse denunciante contumaz, em que pese eu reconheço a tipicidade, né, da situação. Né? Eu acho que muita gente na ponta não vai concordar com o que eu estou dizendo. Não, vocês aí estão dando voz a uma pessoa que não tem o que fazer e que fica pensando notícias. Mas algumas notícias são importantes e estratégicas para a instituição. Né? E ele procura, e ele toca num ponto sensível, que são acidentes graves e com morte. Né? E acidente de trabalho. Então, que é acidente de trabalho. Nós ficamos colocados numa situação delicada, porque se a gente abdica desse tipo de assunto, vão dizer assim, sim, mas para que você serve? Né? Então é muito delicada a questão. Né? Eu aí não pontifico a forma, a origem da denúncia, eu pontifico o mérito da coisa. Assim como eu também não dou tanta importância ao fato de uma denúncia ser anônima. O que importa para mim é o fato e a possibilidade de averiguação. A procuradora, ela inclusive cita o enunciado 3 da CODEMAT, dizendo que a intervenção do Ministério Público do Trabalho nas ações de indenização por acidente de trabalho é facultativa. É mais uma razão que ela dá para... mas aqui a questão é segurança. Olha a notícia que tem. O ponto de partida, tá? SAMU atende vítima de acidente com amputação parcial de perna em sede Brum. Concórdia. A equipe do SAMU de Concórdia atendeu na tarde deste sábado, 25, uma ocorrência de acidente de trabalho. O caso aconteceu na região da comunidade Linha 7 Brum, interior do município. Segundo as informações, o caso envolveu um homem que teve a perna parcialmente amputada. Pelo que foi repassado, o trabalhador se machucou com equipamento cortante acima do joelho. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Concórdia para receber os cuidados médicos e passou para o bloco cirúrgico imediatamente. Pois é, mas assim, quando eu comecei na instituição, a gente fazia aparecer, né, Júnior? E trabalhava nas capitais, né? Para a gente fazer um deslocamento, era um parto. Hoje, a instituição está totalmente
totalmente não, mas ela está relativamente bem interiorizada. Então aqui eu não estou falando do procurador que está a 1.000 quilômetros do local do dano. Estou falando aqui de uma PTM, provavelmente. Tá? Uma PTM que tem uma jurisdição sobre uma pequena cidade, ainda que seja pujante, que é Concórdia. Tem né? Joaçaba. Pois é. Então eu fico me perguntando assim, será que é tão difícil descobrir certas coisas? Né? Onde é que está morrendo gente aqui na minha região? Né? Para mim isso é importante. Claro que pode ser um caso fortuito, um acidente, um pequeno agricultor que se machucou lá com o arado dele, no pequeno minifúndio. Né? Agora, pode ser também uma atividade econômica que com um potencial de acidentes e que isso se transforma numa lesão transindividual, né? Que tem potencial de lesividade de corte transindividual. Eu estou falando demais já. Eu vou manter meu minhas. voto, entendeu? Isso. Eu acho que ainda mais diante do enunciado 3 da Codemate, eu acho que aqui está muito... Claro que se a pessoa quiser, ela acha, mas... Pois esse para mim, esse é o argumento. Né? Mas eu acho que com uma banca, com muita coisa, o procurador tem que priorizar. Eu acho que o procurador acha e o denunciante também, da mesma forma. Não, esse denunciante, ele acha pela internet, porque ele não é Deus. Pois é, mas ele podia fazer ele a não busca está interiorizado, também. Né? Ele faz. Não, mas ele podia fazer a busca do acidente e dar o nome da empresa. Aqui ele não deu o nome da empresa. Não deu nada. Ele não deu o nome da pessoa. A vítima tem 29 anos. Está tudo numa matéria de jornal. Ele pega num portal Aconteceu lá de... Pode ser mentira. Não sei de onde é isso. Não, mentira. Meu era verdade. Mentira não. Ele não tem mentido. Não, ele transcreve notícia de jornal, né? Da mídia. Mentira não é de jeito nenhum. O jornal de Chapecó. De novo nós estamos aqui conversando sobre ele, né? Pois é. Ele nos demanda, né? E aí, Júnior, eu tô esperando. Ele nos demanda, ele nos pauta. Não, eu concordo com a Márcia. É? Concordo com a Márcia. Então vou acompanhá-los nesse caso. Tá? Com muita dúvida, tá? Próximo processo é o 23. É o inquérito civil 10 de 2017 do Espírito Santo, minha querida regional de início de carreira. Nesse aqui eu conversei, a Júnia conversou comigo antes, e eu vou acatar o posicionamento dela diante do enunciado número 8 nosso. Existe uma ação civil pública e eu estava pedindo em diligência que o procurador, porque ele fala que é matéria repetida e que existe uma ação civil pública. Então, eu estava baixando em diligência para ele juntar, porque ele só noticia. Que era repetitivo. Para eu me certificar. Aí ela falou que o posicionamento, o ideal seria mandar para o procurador. Não conhecer. Devolver, porque em vez dele mandar para nós, ele tinha que mandar para o procurador titular da ação civil pública. Você recebe uma denúncia, já tem uma ação civil pública. Você vai arquivar e mandar para o CCR? Não. Você vai arquivar e mandar para o titular da ação civil pública. Para ver se ele... É aquele titular da ação civil pública que vai ver se de fato o objeto é o mesmo ou não. Porque se ele achar que não é, ele pode suscitar um conflito. Entendeu? É isso aí. E quem tem que verificar essa pertinência, essa conexão... o titular da ação. Né? Porque essa ação aí provavelmente deve ter uma abrangência nacional, né? Ou não. Ele pode ter certificado. Isso é muito bom usar essas ferramentas, né? Que hoje o Luiz Fabiano nos honrou aí, para que a pessoa já busque lá se a ação civil pública que ele está se referindo tem essa abrangência ou não. Porque se a ação lá não tem essa abrangência, a coisa pode mudar de figura. A gente que ia ter que fazer o... Então, baixa em diligência para que ele não conhece da remessa. Ela vai fazer um despacho, não conhece da remessa, vai tirar tira de pauta e manda para mim, não é isso? Aquele despacho. Também pode ser feito em sessão, isso. Pode? Pode. Nós estamos aqui e deliberamos que não se conhecia da remessa. Ela pode fazer, ao invés de fazer um despacho, ela faz um informe de voto. Depois. Tá certo. Mas é a mesma providência. Tá. A conclusão é essa. A providência não conhecimento. Tá não conhecimento da... Tá bom. Assim tu tens, inclusive, a chancela dos outros. Isso. Às vezes, quando o caso é muito rumoroso, eu prefiro a chancela.
Uhum. né? Até o desgaste Mas menor, isso- pessoal. Porque a nossa função ela não é muito simpática. É. A nossa função Claro. é revisional. Não, e tendo né? passado pela votação Ninguém gosta dos de ser colegas, revisado, né? em tese, né? É. Não é ninguém, né? Muita gente não gosta. Né? Não, a maioria, né? E a gente está aqui também cumprindo um dever, né, Júnior? Porque eu também não sou vocacionado para dizer se os outros estão indo bem ou mal, né? Bom, próximo processo é o 24, Luiz? Inquérito Civil 7733-2015 de São Paulo. Também é Isso. conversão, mas... Conversão em diligência, inquérito civil, trabalho de adolescente durante as madrugadas das sextas e sábados. Necessidade de diligências investigatórias suplementares. Inquérito civil que não promoveu a apuração das especificidades do objeto da denúncia de fato. A simples ação fiscal não é suficiente para esclarecimento dos fatos em virtude da natureza da questão. Necessidade de prosseguimento das investigações, arquivamento que não se homologa, convertendo-se em diligência na forma do disposto na norma no inciso 1, parágrafo 4º, artigo 10 da resolução 23 do CNMP. Aqui é uma denúncia em face de um estabelecimento comercial, bar e choperia Prainha Limitada, relatando o trabalho irregular de um adolescente sob efeito de álcool durante o período noturno, madrugada, às sextas e sábados. Ele arquivou por quê? E ele arquivou Achou que porque não tinha relevância? teve uma Na fiscalização. fiscalização e a fiscalização falou que não tinha menor na localidade. Só que a fiscalização não é feita de madrugada. Na hora que o menor... Trabalha sexta e sábado. Então eu acho que Então não foi feita a fiscalização. Não, Essa não. prova não serviu não para serviu. chancelar, para fundamentar o arquivamento. É isso Tá que bom, ela está dizendo. acompanha. Eu também. Próximo processo, o 25 da pauta, IC 168-2016, de Campinas. Eu ia dizer a maior do mundo, mas agora já perdeu a graça. Já perdeu. Esse é de Presidente Prudente, São Paulo. Conversão em diligência, inquérito civil, assédio moral e meio ambiente de trabalho. Metas de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho. Indeferimento precoce. Necessidade de diligências investigatórias suplementares. Inquérito civil que não promoveu a apuração das especificidades do objeto da denúncia de fato. O relatório fiscal produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego não é suficiente para esclarecimento dos fatos em virtude da natureza da questão. O combate à prática de assédio moral e meio ambiente de trabalho são metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho, pelo que é necessário prosseguimento das investigações. Arquivamento que se homologa apenas parcialmente, convertendo-se em diligência na forma do disposto na norma do inciso 1, parágrafo 4º, artigo 10 da resolução 23 do CNMP. Aqui também foi feito... Tu está homologando parcialmente alguma coisa? Estou homologando na questão... Júnior, se ela está baixando em diligência, ela não teria que deixar em suspensa essa homologação? Ai, Ou não? Tá bom assim? Porque são pequenas dúvidas procedimentais, claro, tá? não é bom eu saber. Porque lógico. pelo que eu estou entendendo, Mas se já está superado, ela pode homologar. já homologamos e deixamos pendente essa parte. Tá bom. Só para entender o que é a praxe, né? Uhum. Que a gente aprende, Márcia. Eu tô aqui desde setembro que eu tô aprendendo. Não, mas não sei se isso é a praxe, não. Não, eu quero saber da praxe. Quero saber Eu da tenho nunca fiz isso. dúvidas Quando eu mil. converto em diligência, eu só converto em diligência. Eu também. Eu não homologo. Eu não me antecipo em homologar. Porque já Deixa que tem que pra baixar... tá. Já que Entendi. vai voltar... Então eu mudo a conclusão. Mas não quer dizer. Mas também não quer dizer que não possa fazer. Se você Mas eu isso acho já que tá... é melhor. É melhor, já que vai voltar, vai ter que analisar isso, aí depois ele manda o arquivo, ele volta. Porque quando a gente manda alguma coisa em diligência, geralmente a gente não adianta a conclusão quanto a esse tema e nem contra outros. Mas, no caso de um declínio, por exemplo, vamos dizer que eu Mas eu tivesse não vejo o declínio... menor Porque problema. aqui Eu também não vejo. Também Da não forma vejo. como tá. Já tem TAC, matéria Já já tá sendo pronto, viu, investigada, Márcio? Já fez. já tá superado, o voto tá E pronto. daqui pra eu não frente, vejo nenhum o que problema. vocês acham Tu que tem deve que ser sempre melhor? procurar a Você vai simplicidade. O Isso simples mais sempre é fácil melhor. pra Só no você. tá. Né?
Se a coisa está bem, se a gente está fundamentando bem, se a gente está trabalhando com logicidade, com eficiência, não tem uma forma pronta. Né? Cada caso é um caso. Inclusive porque a matéria que você está devolvendo para a diligência não se confunde com a matéria que você está aqui. Então, se uma fosse prejudicial anotação da e outra, controle de jornada. Tá. E você está dizendo que o que precisa ver do assédio moral não é por fiscalização. Não é o fiscal que vai lá e vai ver se tem assédio moral. Não, isso eles mesmos dizem, né? A questão das horas extras, eu vejo um pouco assim, só para adiantar, é uma coisa lateral, porque eu sei que tu tá com aquelas dúvidas de início. Não, né? 1000. Uma coisa é aquela denúncia que, não estão me pagando a hora extra. Outra coisa é o controle de jornada, a jornada desvirtuada, aí pode redundar na questão da lesão atinente ao meio ambiente de trabalho, à saúde do trabalhador. Então, eu tenho certo cuidado, mesmo em jornada. Né? Não, mas por exemplo, nesse eles caso, nos obrigam a trabalhar 12 horas. Existe um procedimento investigatório. Já está investigando em outro lugar, por isso que ela não. Perfeito. Tá bom. Mais uma razão para o próximo processo, Luiz, qual é? É o 26 da pauta, o inquérito civil 363 de 2016 do Mato Grosso. Deixa eu abrir aqui. Mato Grosso. Indícios de fraude nas fases preparatórias de negociação coletiva cometida em conjunto com outro sindicato profissional. Arquivamento precoce. Legitimidade do Ministério Público do Trabalho para prosseguir na atividade investigatória. Necessidade de verificação da gravidade dos fatos denunciados e de reunião de elementos suficientes que autorizem o encerramento do feito. Indeferimento precoce que não se homologa. Houve a promoção de arquivamento sob fundamento de que não foram constatadas irregularidades com relação à inquirida, que é a federação. Agora, a inquirida, juntamente com o sindicato... De empresas? De empresa não, Sindilimp, ela fraudou a ata de assembleia para justificar a negociação de convenção coletiva, ela colheu assinaturas dos empregados, assinaturas falsas. Bom, isso eu já acho atribuição do Ministério Público. Pois é. Fraude de negociação coletiva. Não, claro, mas é porque ela achava que é só o Sindilimp que fez isso. Ela deixou apenas o Sindilimp e tirou a federação. Sim, certo? Sim. E a federação, está bem claro aqui que a federação é copartícipe. Trabalhou junto. Então tu estás... mantendo a federação, mantendo a investigação em face da federação. Eu também. A não homologação, devolvendo para as providências cabíveis. Ok. Tá? Próximo processo é o 27 da pauta. 1639 de 2017 do Paraná. Isso. Declinação de atribuição prematura. Notícia de fato lacônica quanto aos destinatários das rescisões contratuais promovidas pelo município. Necessidade de diligências complementares antes da remessa do processo a outro ramo do Ministério Público. Realmente, o regime jurídico dos servidores do município de Rio Branco do Sul é estatutário. No entanto, a denúncia ela não é clara, mas ela fala que não houve pagamento das rescisões ao final do contrato. De trabalho? Não falo do contrato. Então, a gente não sabe se é terceirizado. Então, eu estou devolvendo para que se investigue. Porque pode ser terceirizados, certo? E tem toda a chance de ser, porque fala assim, atraso no pagamento da rescisão, período da ocorrência das irregularidades, desde a finalização do contrato. Quem tem contrato? Quem faz rescisão? Tu está pedindo mais esclarecimento. Mais esclarecimento. Estatutário não tem rescisão. Só isso. Então, a conclusão é que devolva-se ao próprio membro oficiante. Ela não está acolhendo o declínio. Não. Para que apure melhor. Exatamente. Para que apure melhor. Ao próprio membro oficiante. Que denúncia é essa e se ela é nossa atribuição ou não? Sempre tive esse cuidado. Luiz, como é que procedimento agora com homologação padrão? 941. Acabou? É isso? Meu Deus. Júlia, que espaço. Não falei com você que hoje nós fomos. Mas hoje eu praticamente não trouxe, porque eu dei prioridade. E eu fiquei de férias também, o meu só entraram 6. Mas eu acho que a gente tem muito a fazer na nossa subcâmara.
eu vou encerrar a sessão e a gente conversa sobre isso logo Isso. após. Bom, então eu agradeço a participação dos colegas nessa sessão, da primeira sessão da terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho. Agradeço aos servidores que trabalharam com a gente, sempre com muito afinco e presteza, e me despeço dos eventuais acompanhantes aí em tempo real. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.